E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldito Politicagem, episódio número 101. E para isso estamos aqui reunidos, eu e Luiz Domingos, com um convidado especial, tão especial que está aqui pela segunda vez, o nosso querido André Zigman, doutor em Sociologia pela UFPR. Vamos começar com o nosso convidado, né, Luiz? Depois você fala. Tudo certo, André? Tudo certo, Alessandro, professor Domingos, professor Alessandro também é professor, né? Prazer estar com vocês aqui. Vamos começar discutindo e vamos fazer... Tá tendo o Brazilian Conference lá, aquele pessoal chique, MIT, Harvard, mas o nosso é melhor, o nosso é o Caipira Conference, é mais profundo, é mais didático, vai no cerne da questão. Tá? E como o Centrão tem base no interior, então eu posso dizer que nós estamos mais firmes que palanque no banhado. Vamos. E aí, Ale, aí, Zigman, professor André Zigman, saudações a todos e todas. Como já deixou implícito, vou deixar explícito. Aqui todo mundo é do Brasil profundo, né? O Alessandro, o maior representante de Lins, a capital das escolas. O cara não esquece isso. Eu sou um querenciano, Querência do Norte, Paraná, Brasil. E o convidado, o André Zigman, é da cidade de Pitanga, direto do Paraná Central. Não vou contar os apelidos decorrentes dessa cidade, mas ela vai aparecer no episódio por outras razões mais lúdicas ainda. Deixa eu fazer um registro, então, já que o Ale tinha falado, o André Zigman participou do nosso episódio número 40, Lula 3.0, que analisa o resultado das eleições do segundo turno de 2022, quando o Lula ganhou do Bolsonaro. É um episódio divertido, informativo, datado, porque fala daquela eleição, mas para quem que não escutou e quer ter o prazer de lembrar daquele momento saboroso da política brasileira, pode ir lá escutar, que está no nosso feed, certo? Também dizer algumas outras coisas. Hoje nós vamos tratar de um episódio, um tema, esse sim não é datado, é um tema permanente para a gente, que é como surgiu o Centrão, já que o André Zigman, no seu doutorado, estuda exatamente isso. Como surgiu o Centrão na política brasileira. Então, quem escutar e gostar, passa isso para outras pessoas, porque tem utilidade didática para sala de aula, tem utilidade histórica, para quem gosta de conhecer da história do Brasil, tem utilidade no âmbito disso que é a cultura caipira e tem utilidade para desopilar o fígado, já que esses políticos nos causam muitas toxinas. Então, estudá-los aqui é uma forma também de descarrego, né? Já que eles não vão embora tão cedo. Outra coisa importante, nós temos uma campanha de financiamento coletivo. Para que isso aconteça, existe uma mega estrutura, existe uma estrutura de dezenas de pessoas, softwares, servidores, contratos internacionais, problemas jurídicos, que a gente ataca autoridades. Então, para que isso funcione, é preciso contar com o apoio dos ouvintes. Você pode ajudar lá no apoia.se/Maldita Politicagem. Sem o apoio dos nossos ouvintes, provavelmente o projeto não existiria mais. Então, para que ele continue, nos auxilie com umas querelas, uns trocos. Lá em Pitanga tem o lanche... Como é que era o nome do lanche? Como é que é o nome do lanche que tinha lá em Pitanga? Tinha era uma frase de uma churrascaria que tinha... Eu nem sei se tem mais, a churrascaria do Marcão. E daí era cinta na carne, o exagero do Marcão. O slogan é maravilhoso, né? Mas isso nem o Washington Oliveto pensou numa dessa, famoso publicitário. Eu não sei se tem mais. Eu sou de lá, mas faz algum tempo que eu não vou para lá, quando eu fui a última vez, um pouco rápido. Mas era uma churrascaria boa que tinha lá, e famosa, e tinha esse slogan que é maravilhoso. Cinta na carne, o exagero do Marcão. O nosso apoia-se é bem mais barato do que sentar e desfrutar da carne do Marcão, 5, 10 reais, qualquer coisinha nos ajuda muito. Além do mais, agradecer a você que está aqui. Nós somos o Maldita Politicagem, um conteúdo de sociologia e ciência política que sai todas as terças. Então vamos lá, Alessandro. Ô Luiz, tem uma imagem inicial para a gente ilustrar esses problemas então que serão analisados aqui, discutidos? Eu ia esquecendo. Tem sim. Hoje é muito comum ouvir esse termo Centrão como sendo o grupo liderado pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, que são partidos que pressionam, que chantageiam o governo por verbas. Hoje o grosso da verba tem sido o tal do orçamento secreto, a gente já falou disso em alguns episódios,
Mas ele renasceu em 2015, com outro presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, pleno governo Dilma, foi o motorzinho do impeachment da Dilma. E esse Centrão de 2015, ele fazia menção, ele interpelava um Centrão, que é desde quando a gente conhece a sua origem, na Constituinte de 1987 e 88. Por quê? Porque tinha um grupo na Constituinte de 87 que estava levando a Carta Constitucional muito para a esquerda, o grupo de sistematização. Aí tinha muito direito trabalhista, tinha, né, jornada de trabalho de 40 horas, eles queriam de 44 horas. E aí o Centrão se organiza para fazer frente a essa galera que estava levando a Constituição para a esquerda. E lá que ele teve esse batismo com esse nome propriamente. E ele reaparecia de modo muito pontual em alguns momentos da história do Brasil, mas ele reapareceu em 2015. O que a gente vai tentar mostrar a partir da tese de doutorado do André, que está aqui para falar dela e da sua pesquisa, é que essa história é um pouco mais antiga. Remonta à época da montagem do regime autoritário brasileiro durante a ditadura militar. E eu vou mencionar a tese para que quem quiser aprofundar possa ler, que ela já deve estar prestes a entrar no sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Paraná, onde ele fez a tese de doutorado. Então chama-se A Elite Fisiológica, de suas raízes no bipartidarismo do regime militar à formação de uma base política nos pequenos municípios da nova república. Ele defendeu alguns meses, então esse é um tipo de episódio legal, né, que a gente lida, a gente discute temas clássicos, mas aqui a gente está discutindo um trabalho recém-defendido, recém-aprovado, e que a gente espera também que vire artigos, enfim, do André Zygmunt no Departamento de Sociologia da Federal. Então a gente vai, no primeiro bloco, explorar as discussões mais básicas, né? A gente vai trazer um conceito, o André, aliás, vai trazer um conceito para a gente, um tem tabela, como de sempre. No segundo bloco a gente vai para discussões um pouco mais anarquizadas, como diz Luiz Domingos, né? Tentando não trazer aquele espírito tão de bar assim, né? Do interior do Paraná e de São Paulo, né? Mas a gente uma conversa anarquizada, mas organizada também. E no terceiro bloco, como de sempre, a gente vai trazer aqueles queridos bloquinhos, né? Subblocos ali. E uma das coisas, se preparem, hein, André? Eu fiz uma lista aqui das cidades limítrofes de Pitanga, né? A gente vai pensando aí qual que você gostaria de ganhar umas férias patrocinada pelo hotel. Como é que chama o hotel lá, Luiz, da sua avó? Hotel Dona Rosa, com ar-condicionado. Dona Rosa, beleza? Então continue com a gente aí, galera. Professor André Zygmunt, então vamos começar com um conceito que parece ser chave no trabalho, né, na pesquisa, que é o conceito de fisiologismo. Explica para a gente o que é, quais aspectos estão envolvidos nesse conceito. O fisiologismo, ele tem uma definição razoavelmente simples, né? Seria o comportamento de adesão a governos ideologicamente distintos. O político fisiológico se caracteriza pelo governismo. Claro que isso eu fui explorando ao longo da tese, mas assim, o termo fisiologismo meio caiu em desuso. Hoje se fala mais em centrão. Antigamente era mais comum o fisiologismo. Eu acho, isso eu defendi na tese, eu não estudei, obviamente, a organização interna dos partidos do centrão. Tem gente muito boa fazendo isso. Se eu não me engano, um orientando de mestrado do professor Bruno Bolognese, da Federal do Paraná, está estudando isso. Mas eu acho que o Centrão era uma espécie de expressão partidária de uma elite fisiológica que existe, que é um setor, é um segmento da elite política brasileira. Né? Mas o fisiologismo se caracteriza por isso que nós vimos. Nós vimos lá muitos partidos que apoiaram o governo de extrema-direita e hoje estão apoiando o governo de centro-esquerda. Né? Então, alguns dos principais partidos brasileiros são classificados como partidos do Centrão. Claro, não há um consenso muito ainda sobre o que é o Centrão, ou seja, quais partidos são do Centrão. Mas se você pegar, por exemplo, o PSD, desde que foi fundado, ele apoiou todos os governos, desde 2011. O MDB também teve na maioria dos governos, o PP na maioria dos governos. E o Brasil já teve, nos últimos 35 anos, governos de centro-direita do Fernando Henrique, centro-direita do Michel Temer, centro-esquerda dos governos do PT. Então, os partidos apoiaram. Né? O MDB só não esteve no governo Collor, para vocês terem uma ideia. Né?
Então, esses partidos eles se caracterizaram por apoiar governos ideologicamente distintos, tá? Mas tem algo por trás desse governismo, que é o uso das estruturas do Estado, ou seja, que é a manipulação dos recursos do Estado para enviar recursos, especialmente para municípios do interior, que são muito dependentes, ou seja, essa instrumentalização dos recursos financeiros, organizacionais e até simbólicos do Estado. O que me motivou a escrever essa tese, foi, talvez fosse assim lá em Querência, talvez assim em Lins, é que o Centrão é muito forte no interior. Eu mapeei as bases ali do Centrão na pesquisa e eles têm majoritariamente bases no interior, mas não só, tá? E então o Centrão ele é muito forte no interior e assim sempre tinha um deputado, um político do Centrão com força na minha região, provavelmente na região do Domingos. Tinha o chamado mando político. Então, isso que me levou a estudar isso. Então, é governismo, mais governismo por quê? Por que o deputado Centrão quer estar sempre no governo? Porque ele precisa do Estado. Ele quer usar o Estado. Né? É uma troca. Ô, André, então você... Não sei se você chegou a explorar isso, mas existe em algum momento da nossa história uma origem, né? Algo que justifique o surgimento desse procedimento, ou isso seria impossível de delimitar? Deixa eu dar um palpite, um complemento na pergunta. Gostei. Palpite é bom. Palpite a gente gosta. Palpite é bom. Fez até o dedinho aqui. Dedinho, quero palpitar assim. Porque quando a gente pensa na República, falar República Velha, que tem um ouvinte que modita política, que não tolera esse nome para República Velha, mas para a Primeira República, política dos governadores, lá se falava que os partidos não tinham ideologia, né? Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, etc. Que a ideologia era o governismo. O governismo não nasce a partir do surgimento do Centrão, mas você aponta que ele ganha uma centralidade na partir desse período. Então, quando que o Centrão começa a ser gestado e por que esse governismo é de um outro tipo? Enfim, não é um governismo de outro tipo, mas é um governismo insuflado, né? Fortalecido. Então vamos lá. Na Primeira República, o professor Lucas não gosta, né? Chama República Velha, né? Nosso ouvinte aí do podcast. Você vê que aqui a gente vai falando mal das pessoas e vai falando. Né? Mas a fofoquinha é sempre importante, é um negócio bom. Fofoca é informação, não existe comportamento racional estratégico sem fofoca. Atores bem informados se comportam racionalmente. E a fofoca faz parte disso. Fofoca é informação. Não existe comportamento estratégico racional sem fofoca. Então, olha só. Lá na República Velha, o Victor Luizel ele já comenta, olha, as elites políticas municipais, elas brigam para ver quem vai apoiar o governo. Só que tem um problema, né? É difícil você identificar um certo centrão na República Velha, no nível estadual e federal. Não havia alternância política. E aquele livro, acho que é Renato Lessa, não é? Que ele analisa um pouco como se construiu aquele pacto dos governadores. Os partidos republicanos que estavam no poder no início do século, quando o Campos Salles fez o pacto, ficaram até 1930 no poder. Então só é possível falar em fisiologismo, centrão e governismo se há alternância política, entendeu? Se não há alternância política, ele não pode apoiar governos distintos. Tá? Ele não pode mudar o seu comportamento, orientar o seu comportamento para estar sempre na base do governo, certo? O nome do livro é Invenção Republicana, Campos Salles, As Bases e a Decadência da Primeira República. Eu me esqueci do livro inteiro, mas é Invenção Republicana, um ótimo livro, uma grande tese. Então, agora, como é que ele foi fortalecido? Ele foi fortalecido na ditadura. O professor, na ditadura não tinha alternativa, não tinha alternância política, eu sei, tá? Mas o que ocorre na ditadura? Um processo muito grande de centralização política, por óbvio, isso é uma característica dos regimes autoritários. Eu falo que tinha uma gramática política da ditadura, né? Centralização política, que é um enfraquecimento especialmente dos estados. Eles drenaram recursos orçamentários do Senado, dos estados. Eles concentraram recursos na União. A expansão material do Estado, eles criaram estatais, agências, órgãos, ampliaram os que já existiam, né? O bipartidarismo e a desmobilização da sociedade civil. Tá? Então, o pessoal da Arena barra PDS, que depois de 79, com a volta do bipartidarismo, eles viraram PDS. O pessoal da Arena, eles passaram 2 décadas na base do governo, atuando num parlamento que virou um ornamento, como o próprio Fernando Henrique diz, sem muitas funções, né? Só que esse pessoal da Arena
Arena, eles tinham que disputar a eleição. A ditadura militar fez um negócio que a ditadura Vargas não fez, ela manteve, né, o parlamento aberto. Fechou algumas vezes, mas ele ficou aberto. Teve eleições para o legislativo. Tá? Isso não significa que não houve ditadura naquele período. Tinha ditadura. Então, os parlamentares da Arena se acostumaram a ficar no poder, especialmente nos anos 70. Nos anos 70, a Arena também governou todos os estados. Só não governou o estado da Guanabara, extinto o estado do Rio de Janeiro, que foi governado pelo Chagas Freitas, tá? Que era um MDBista, mas dizia que era um MDBista a serviço da Revolução. Então, nos anos 70, eles ficaram, estava no governo federal e nos governos estaduais. Então, você tinha uma sociedade civil desmobilizada, você tinha um Estado que cresceu muito, tá? Que concentrou recursos no poder central, que expandiu sua capacidade de intervenção na sociedade, planejamento econômico, e um parlamento muito reduzido em termos de poder. Uma ditadura que se caracteriza por isso, uma expansão do executivo, né? Só para complementar isso que você tinha falado, eu dei uma buscada aqui, que eu já sabia de um número. Sabia não, eu lembrava que era alto, mas o regime militar criou 274 agências estatais. E isso é isso que você está falando de crescer o Estado centralizado, de modo centralizado, com poder na cúpula do governo federal. Não, e assim, eu falo de expansão material do Estado, é meio plantiano isso, né? Uhum. Mas é do Nikos Poulantzas, cientista político, franco-greco, né? Mas uma expansão material do Estado. Então, esses políticos da Arena, testavam eles o quê? Testavam eles buscar recursos do Estado, né, para tentar se reeleger. Porque o MDB ia se virando nas grandes cidades com um eleitorado mais crítico. As grandes cidades até hoje têm um eleitorado mais crítico, vamos dizer assim, mais crítico em relação ao regime na época, mais crítico em relação aos governos, né? Então, depois, né, os governos democraticamente eleitos. Para lembrar que o PT pode parecer meio inusitado, mas nos anos 90 cresceu muito nas grandes cidades do Sul e do Sudeste. Hoje parece meio inusitado, mas é verdade, né? Os mais novos talvez não saibam, mas o PT foi muito forte, por exemplo, no norte do Paraná, no interior de São Paulo, enfim. Então, eles ficaram acostumados com essa dependência do executivo. Então, os parlamentares da Arena PDS ficaram acostumados, nesse período, com essa dependência do executivo. Antes, essa dependência não ocorria tanto, porque muitos recursos ficavam com os estados ficavam com uma fatia muito grande dos recursos do regime de 46. Tá? E os militares fizeram justamente para isso. Na verdade, os militares queriam, isso é o Abrúcio, que diz naquele livro Os Barões da Federação, né, do ultrapresidencialismo estadual, um livro que praticamente um clássico da ciência política brasileira. Ele fala que os militares queriam colocar especialmente o governo local, os municípios, na sua esfera. Né? Ou seja, ele tomou o controle que as oligarquias, as elites locais tinham da política municipal. Então, como é que esse deputado da Arena PDS fazia agora, tá? Para manter lá a sua base? Tinha que ir com o Pires na mão, no executivo, para levar recursos para os seus municípios. Mas então é essa a ideia. Quer dizer, o regime militar, ele faz o quê? Ele fortalece essa instituição que já existia, que é a instituição do governismo, né? Com esse processo de centralização política. Mas especialmente, eu esqueci desse detalhe, a Arena PDS, é engraçado isso, ela é um partido que não é um partido que surgiu, por exemplo, para manter o legado de uma liderança política, para organizar classes sociais. É um partido que surgiu para ser governo, está no DNA desse governo. E quem que é herdeiro da Arena PDS? É o PP, é o PL, é o Republicano, todos de uma forma ou de outra são herdeiros da Arena. Tá? É o próprio PSD, que é um racha do DEM, todos de uma certa, eles têm ali um DNA da Arena, né? E até agora a União Brasil também pode ser porque veio do DEM. Do DEM PFL, né? Mas aí que está, o DEM que era o PFL, mas aí que está. Então, o que eu defendo? Eu defendo que este grupo, tá, que o Centrão não é um fruto só das instituições eleitorais e das instituições políticas construídas na Constituição de 88. Na verdade, o Centrão ele já existia, e esse grupo ele vai fazer uma leitura das instituições, uma interpretação das instituições da Constituição de 1988, as regras eleitorais, do presidencialismo de coalizão, e vai adaptar a sua conduta, a sua estratégia na nova república para se manter com essa estratégia governista, certo? Então, André, só desculpa te interromper, tem um característica de atributo das elites. Isso, mas não é simplesmente não é só o modelo institucional, mas existe realmente um atributo dessa elite que vem lá da ditadura militar que vai compor depois a democracia nossa. É isso mesmo, é um atributo da elite. O governismo é um atributo desse segmento da elite, tá?
Mas tem uma coisa, é o Estado, é a ação do Estado, as instituições do Estado que vai reforçar esse atributo na elite, tá certo? Mas eu procurei fazer um trabalho de sociologia política, o Estado influencia a sociedade influencia o Estado, tá? Então essas elites, elas vão ter uma importância, essa elite fisiológica vai ter uma importância muito grande no padrão de governabilidade da Nova República, certo? Mas tem uma coisa que é interessante, o símbolo do Fisiologia da Nova República é o MDB, eu falei até aqui da Arena PDS, só que muitos da Arena PDS, eles acabaram indo para o MDB. Na década de 80, né? Na década de 80. Então, uma espécie de contaminação, tá certo? E aí, eu não sei se eu posso entrar nisso agora, nós podemos falar um pouco daquele bicho feio chamado isoformismo institucional. Pode. Como em qualquer trabalho, né, complexo, você tem muitos conceitos. O conceito do fisiologismo, que é a viga mestra, tem outros conceitos, um deles é o isoformismo institucional, isomorfismo. Isoformismo institucional. Isoformismo institucional. Que diabo que é esse nome? Ele, na verdade, é o seguinte, é um conceito de dois sociólogos americanos, é o Walter Powell e o Paul DiMaggio. Tá? O trabalho deles, uma parte do trabalho deles, está num artigo chamado Gaiola de Ferro Revisitada. Tá publicado na Revista de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Mas o que é essa preocupação, esse conceito? Tá? Meio difícil de falar. Por que as organizações vão ficando parecidas? Então, há várias características. Os partidos são organizações e eles estão sujeitos ao mesmo ambiente institucional, às regras constitucionais, às regras eleitorais. Tá? Mesmo assim, há diferenças entre os partidos. Então, só as regras eleitorais, as regras constitucionais, não explicam por que o PT é diferente dos partidos do Centrão. Então, tem algumas explicações, né? A primeira é o seguinte, a própria competição vai forçando os partidos, as organizações, a mudarem, a se tornarem mais parecidas com outras que estão tendo sucesso. Então, eu estou vendo o MDB tendo sucesso, elegendo governador, elegendo bancada, e eu estou aqui tomando pau, entendeu? Então, eu vou procurar ver o que o PMDB está fazendo. Tá? Isso é um mimetismo. Tá? Nós vamos mimetizar o comportamento de outra organização. Mas o principal é o seguinte, aí entra aquilo que eu estava falando, tá? É o papel das elites, porque as elites, elas incentivam valores, práticas, interesses dentro das organizações. Então, quando essa turma da Arena foi para o MDB, elas levaram esse governismo para dentro do MDB. Tá? Então, tem o papel das elites dentro das organizações. Por isso, o setor da política brasileira foi se tornando parecido. Tá? Eles têm origem na Arena PDS, mas outros partidos que não têm origem também foram se tornando fisiológicos, como o MDB e o PTB, que hoje já nem existe mais. Quer dizer, estão tentando refundar um velho PTB trabalhista, legenda histórica, Jango, Brizola, Darcy Ribeiro, Getúlio Vargas, etc. Turma boa. Né? Turma boa. Mas turma da pesada. Mas, assim, então eles essa circulação, porque as elites, elas estão no comando das organizações, elas vão incentivar valores, elas vão ter interesses, uma certa cultura dentro da organização. Tá? Então, é por isso que o MDB, que era um partido de oposição, acabou se tornando símbolo do fisiologismo na Nova República. Certo? Deixa eu dar um complemento aqui, porque eu lembro que você, numa apresentação que você fez da tua tese, eu já tinha assistido, você tem, então, as pontas que normalmente os campos de força entre os quais o partido trabalha, a sociedade e o Estado. Se você tem um Estado muito fortalecido, com 200 e tantas novas agências estatais, o orçamento concentrado na mão do governo federal, tirando força financeira dos estados e dos municípios. E aí, na outra ponta, a sociedade, com intervenção em sindicato, a mobilização e a organização da sociedade totalmente bloqueada pelo regime militar, inclusive na base da repressão. Então você tem uma sociedade desorganizada e um Estado muito empoderado. O ator que manuseia esse recurso lá para a base da sociedade, o município, vai ser os partidos. Naquele caso, o partido de oposição não tinha direito a nada. E o partido do governo, a Arena, era que fazia isso. Então ali eles aprendem esse fisiologismo pesado. Com a década de 80, a Arena e o regime militar estavam muito queimados, os políticos da Arena migram para o MDB, então tornado PMDB. Ali eles instalam aquilo que eles tinham aprendido na década de 70, e isso começa a se espraiar ao longo do sistema partidário pela lógica do isomorfismo institucional, que é um partido vai copiando o outro, que é o que dá sucesso, que é o que faz com que o partido tenha recurso e depois voto. Então é mais ou menos esse caminho, né? É esse caminho. O isomorfismo ele vai tornando, eles vão imitando esse processo de fisiologismo, de governismo, de apoiar todos os governos.
Os autores não citam, mas isso tem um fundinho de Wright Mills lá da Elite do Poder, quando ele fala do triunvirato político, militar, né, e econômico, né, porque os militares, os políticos, os grandes empresários, os executivos circulavam pelas três ordens, tá? E aí, segundo ele, acabou ocorrendo uma coordenação de interesses entre aquelas três ordens, né? A Elite do Poder, o sociólogo americano Charles Wright Mills, publicado nos anos 50, um clássico da sociologia política americana, ele fala o seguinte: olha, essa democracia americana, tão bem falada, ela é dominada por três grupos, né? O alto comando das Forças Armadas, os políticos lá de Washington e as empresas, os donos de empresas, executivos de empresas, e eles circulam por essas três ordens econômicas, cada uma dessas são três ordens: a ordem econômica, a ordem militar, né, a ordem política, e eles circulam, né, porque essas organizações, elas também eram parecidas, elas tinham posições parecidas, então era fácil, tá? Tinham posições que eram intercambiáveis, era, vamos dizer assim, relativamente fácil trocar de posição. E isso foi gerando o quê? Uma coordenação e uma homogeneidade de interesses, certo? Aqui foi isso, quer dizer, essa turma da Arena foi para o PMDB, né? E isso foi criando esse isomorfismo, né, institucional. E também, assim, como o sistema partidário se fragmentou muito, especialmente a partir da segunda metade dos anos 80, quer dizer, depois do final do governo Sarney, que houve a crise da coalizão MDB-PFL, né, se espalhou porque tinha, enfim, a Arena gerou vários partidos, né, vários partidos. Então a capacidade de você captar, de você receber liderança nesses partidos cresceu muito. O Jair Nicolau mostra que no 89 chega a ter 70 e tantos partidos, né, no Brasil. Não, foi uma verdadeira loucura. O fim da coalizão, isso está num texto do professor Carlos Ranulfo Melo, da Federal de Minas Gerais. Ele fala que as consequências da crise do governo Sarney para o sistema partidário brasileiro, hiperinflação, aqueles fracassos daqueles planos de estabilização. Mas aí tem uma outra coisa. Quem está escutando deve estar falando, bem, mas o pessoal da Arena PDE já não está mais aí. Já morreu, né? E, aliás, essa coisa que o Centrão tem origem na Arena, você vê que aquele jornalista UOL, José Roberto Toledo, ele chama o Centrão de Arenão. Então também não tem. Ele já percebeu também que tem esse link. Ele não leu a sua tese, mas ele já tinha o feeling. Já tinha o feeling. Na verdade, foi ele que me deu o feeling, né? Na verdade, eu já estava com o feeling, mas se ele está dizendo, quem sou eu para dizer que não é, né? Mas, a ideia de que o Centrão é a continuação da Arena. Do Arenão dos anos 70, entendeu? Aquele crescimento fantástico, população reprimida, crescimento fantástico, que houve crescimento, gente, né? Isso é inegável. Com muito endividamento externo, etc., né? Mas houve, e obra para lá, e obra para cá, mas enfim, houve crescimento, tá? Isso é inegável. Entendeu? Muito dinheiro no governo central, então vamos, né? Mas assim, o pessoal da Arena não está mais aí, né? Por exemplo, o Lira, né, o líder do grupo, ele não foi da Arena, o pai dele foi, mas ele não foi, né? Ele não exerceu o mandato durante a ditadura. O Cunha também não. Mas aí nós vamos para o loop causal, que é do Arthur Schomburg, sociólogo americano, que escreveu um dos livros mais maravilhosos que eu já li, não publicado. Eu nem sei se eu falo corretamente o sobrenome dele, mas é Constructing Social Theory. É um livro dos anos 60. Sabe aquela coisa, você começa a ler coisa e estão sempre citando o caboclo, entendeu? Aí você fala, aí tem, entendeu? Isso é para mostrar que está escutando. Quando você começa a ler muita coisa e começa a citar um cara que você não conhece, tem que pensar, aí tem, entendeu? Então você lê, T. Scott, Charles Steele, professor Renato, aqui nos trabalhos, Renato Priscino, da Federal, cita ele, eu falei, aí tem. Aí eu fui ver o que tinha nesse aí. Aí eu encontrei esse conceito de loop causal. Certo. Eu assim, por que as coisas continuam acontecendo, sendo que as causas que originaram essa coisa não existem mais? Não tem mais a gramática autoritária, não tem mais a ditadura de 64. Por quê? Né? Porque aquele pessoal da Arena, que foi depois para os partidos, com o PP, com o PL, o PL ele existiu, depois deixou de existir, ele se dividiu, virou PR, daí virou Republicanos. A história é bem confusa, os partidos de direita no Brasil, muito confusa. Né? Enfim, ele diz o seguinte, de novo, um olhar para as elites. As elites, elas procuram o quê? Líderes que tenham o seu perfil, para dar continuidade, entendeu? É assim que as instituições elas vão se mantendo e se regenerando. Então, o que a elite de uma organização, de um partido, o que ela faz? Tá? Ela procura selecionar herdeiros, sucessores, que têm o mesmo perfil que ela, entendeu? Ou seja, gente que vai ser fisiológica, que vai apoiar todos os governos, que vai chantagear governos,
E isso é o loop causal do Arthur Stichombe. Por isso que esse comportamento fisiológico governista ele continua ocorrendo, mesmo que as condições que reforçaram ele na ditadura militar já não existam mais. Entendeu? Então, e as elites fazem o quê? Elas dão recompensa. Se comportar dessa forma, você vai ser candidato a prefeito, a cidade, você vai pegar uma comissão na Câmara, você vai liderar um projeto, vai receber recurso para a tua base. Então, é o processo das elites. Esse sociólogo americano, ele tem um conceito de instituições bem interessante, né? Ele falou que são pessoas poderosas que estão no topo de uma estrutura e, a partir do topo dessa estrutura, eles incentivam valores, comportamentos, interesses, certo? E é isso que essas elites fazem. Quando elas estão lá no topo do partido fisiológico, elas vão incentivando os interesses, esses valores, esse interesse do governismo, da adesão a governo ideologicamente distinto. De uma chantagem por bloqueio, um trator, por uma reta escavadeira que vai para o interior, né? Esses são os valores que vêm sendo retroalimentados, né? Isso que você está dizendo. Entendeu? Então, ele... Tem uma outra coisa curiosa, Sig, que é o seguinte, o sistema, ele volta ou ele reincorpora toda aquela força do fisiologismo quando um determinado líder se elege. E aí as condições estão prontas. Então, você tem o Eduardo Cunha, que mesmo tendo um Ibsen Pinheiro e um Aécio Neves, o Eduardo Cunha vai ativar aquilo de novo, né? Professor, então vamos abrir o nosso segundo bloco com o Tem Tabela do episódio de hoje. Tem uma tabelinha para exemplificar essa discussão toda, só para ilustrar aqui um pouco, né, de uma das perguntas que eu e o Luiz tivemos e mandamos para o professor. A gente falava sobre se é possível ter algum tipo de coerência entre o nome Centrão e a ideologia desses atores de fato, né? Ou se Centrão diz respeito mais a um tipo de estratégia, um tipo de fisiologismo, né? Então, tem uma tabela pra gente, professor? É um negócio interessante que o pessoal acha que o Centrão é uma espécie de camaleão. Né? Ele muda de cor, ele não muda de cor. O Centrão é um grupo político, essa elite fisiológica que eu chamei, de centro-direita. Quer ver uma coisa? Eu analisei 216 indivíduos na minha tese, partidos do Centrão. Repetindo que essa é uma aproximação, não há nenhum consenso direito sobre quais partidos são do Centrão. E tem um detalhe, por exemplo, o Roberto Requião aqui, que era do MDB, agora já não está nem mais no PT, tá? O Roberto Requião, ele foi o partido dele estava na base do Fernando Henrique, mas ele era um opositor do governo Fernando Henrique. Então tem sessões no Senado, foram os principais opositores do Fernando Henrique no Senado. Você tem, por exemplo, o PP gaúcho, que sempre foi mais crítico do PT, enquanto sessões estaduais do PP, de outros estados, especialmente no Nordeste, apoiavam os governos do PT. Então, tem seções estaduais dos partidos do Centrão que não são fisiológicos. Mas por que eu acho que o Centrão, essa elite fisiológica, ela é de centro-direita? Tá? Olha só, eu analisei os partidos que esse pessoal se filiou, os partidos em que os membros da elite fisiológica se filiaram. Tá? Então, 73,14%, praticamente 3/4 dele, se filiaram em partidos de direita durante sua trajetória política. Tá? E apenas 22% ou 10% se filiaram em partidos de esquerda. E outros 64% se filiaram em partidos de centro. Então, o político fisiológico ele circula entre partidos de direita e de centro, tá? E ele fica especialmente em partidos de direita. Então, o Centrão tem ideologia, é uma ideologia de centro-direita, eu diria, moderada, tá? E especialmente de governos progressistas, parece que ele bloqueia o governo progressista, tá? Não que ele não possa bloquear também governos de outro tipo, tá? Mas quando você coloca o Centrão no governo de esquerda, você está colocando boa parte do centro-direita. Eu só acho que não há muita solução em termos de governabilidade, tá? Então, esse é o tabelão. Tem outros. Um que eu achei foi que metade desse grupo de 216 indivíduos foi filiado na Arena PDS ou nos herdeiros da Arena PDS e depois foi para o MDB. Aí deu aquele processo de isomorfismo que a gente estava discutindo antes. Então, eles foram filiados, depois foram para o MDB
velho de guerra, como a gente dizia aqui antigamente, no Paraná, mas as coisas estão mudando um pouco aqui. Isso reforça aquilo que a gente já brincou, né? Que o nome mais justo seria centro-direitão ou arenão, porque não é de centro coisa nenhuma, né? Não é de centro. Eu também incluí na minha análise esses pequenos partidos de direita. Eu incluí eles porque eles fazem um fisiologismo mais de um outro nível, um fisiologismo mais eleitoral, questão de negociação de horário de TV, etc. Né? Geralmente esses partidos entram numa coligação maior para tentar eleger um candidato, eu também incluí eles na minha análise. Eles não compõem ministério porque eles têm um peso irrelevante dentro do parlamento, mas esses pequenos partidos de direita, que eu vou classificar como pequenos partidos fisiológicos, eles aparecem mais nas filiações desses 216 indivíduos do que os partidos de esquerda, por exemplo. O PT e o PCdoB aparecem muito pouco, né? Aparece um pouco mais o PSB e o PDT, ou seja, partidos de esquerda ideologicamente mais coesos, mais fechados, tá? Eles são muito pouco receptivos aos políticos do Centrão, e até acho que os políticos do Centrão nem procuram muito. Tá? Mas é engraçado, esses pequenos partidos fisiológicos aparecem mais, que a literatura especializada convencionou chamar de pequenos partidos de direita. Professor, tem uma questão que chama atenção nos trabalhos sobre a ditadura militar e a forma como o Estado brasileiro foi organizado nesse período, que é a tese do insulamento burocrático, né? A tese de que existem, na verdade, instituições, agências estatais no Brasil que foram pensadas e desenhadas para não entrar numa lógica de distribuição de cargos, né? Para não entrar nessa lógica clientelista e que, na verdade, seguem um critério mais técnico, ou seja, uma ilha de racionalidade, como outros autores vão dizer, né? Esse tipo de tese aparece nas suas pesquisas, né? Você acha que existe uma leitura alternativa que é mais adequada, de que, na verdade, essas instituições eventualmente entram, né, na lógica clientelista, entram nessa estratégia do arenão aí, como você tem afirmado? Essa é uma pergunta excelente. O Edson Nunes escreveu lá a Gramática Política do Brasil, e ele foi uma das grandes referências, essa ideia da gramática autoritária eu peguei dele. Então, tem alguns núcleos que são vamos dizer assim, mais insulados do clientelismo, né? Veja bem, Domingos, ouvintes, Alessandro, que ministério que o Centrão quer? Eles não querem o Ministério da Fazenda. Está falando que vai cortar gasto, fazer reforma da Previdência. Um pepino sem tamanho. Eles querem o quê? O desenvolvimento regional, transporte, estão de olho agora no Ministério da Saúde. Eles querem grana, e grana que vai na ponta, para fazer clientelismo. Uma coisa, isso o próprio Edson Nunes diz, ele diz que o Vargas ele nacionalizou as condições para você exercer o fisiologismo, o Estado Novo. A ditadura militar fez a mesma coisa e isso não foi desmontado com a Constituição de 88. Então, por que o pessoal quer ministério? Um ministério com grana e grana que vai na ponta. Daí, né, Domingos, professor Alessandro, sessão anterior, é aquela folia, foguete, churrascada, o cara vai entregar hospital, reta escavadeira, aquela festa. Mas tem um detalhe também. Festa no salão paroquial para inaugurar uma creche. Isso, e faixa, e vivo deputado, e casa para Bem-vindo, deputado. Então. Agora a gente tem que dizer uma coisa, a gente faz aqui em tom jocoso, muitas vezes uma casa, um hospital, uma estrada, faz uma diferença enorme para a vida de uma pessoa lá no município, no interior. Então a gente tem que olhar esse outro lado também. Mas tem isso. Aí eu vi muito disso no interior, muito disso. Até de uma figura meio famosa, mas não vou citar, mas enfim, vi isso, uma festa maravilhosa, inclusive, gigantesca. Gente de muito município e tal. Está aí até hoje na política paranaense, muito forte, muito influente. Mas então, assim, por isso que eles querem esse ministério do dinheiro que vai na ponta. Tá? Eles não querem o Ministério da Defesa, entendeu? Planejamento, as coisas não querem. Tá? Eles querem essa grana que ele pode mandar para o município, que tem impacto no pequeno município, especialmente no pequeno município. Então, por que esse pessoal quer ficar no governo? Foi ótimo vocês terem citado essa discussão do Edson Nunes. Porque eles querem controlar, a partir do Estado Nacional, os meios de exercício do clientelismo. Sem isso, o Centrão não existe. Gente, para diminuir a força do Centrão, tem que tirar o Centrão do Estado. Tá? Hoje não há condições. Nenhum presidente hoje governa sem um Centrão. Tá? O que é uma enorme distorção da democracia brasileira. O Lula, isso vale para outros também, o Lula se elege com 48% dos votos e a coligação dele não faz 25% das cadeiras. Aí a turma pergunta por que as democracias morrem. Bem, você dá 60 milhões de pessoas votam num cara e ele não consegue governar praticamente. Tem que fazer enormes concessões.
Aí as pessoas começam a achar, bem, isso aqui não funciona. Isso não funciona. Você vota num governo de esquerda e o programa de esquerda ele vai ser implementado de forma muito limitada e tal. Então, esse é meio polêmico, eu estou dizendo aqui, mas eu acho que... Mas a gente tem mais polêmicas aqui. Nós estamos nessa... Porque o Alessandro pegou uma polêmica, ele não falou, mas é uma polêmica. Se tem insulamento burocrático, que as agências são burocracias racionais, como que o fisiologismo bebe da água fresca da racionalidade? O André respondeu essa primeira pergunta, dizendo que existem agências e agências. Então, por exemplo, a agência Sudene, de desenvolvimento do Nordeste, lá é um campo para fazer fisiologismo. Agências, bancos públicos, também. Veja o caso da Codevasf aí, no noticiário. Isso. Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco e Jequitinhonha. Mas, viu, só, desculpe interromper, professor Domingos, isso já está no Edson Nunes, ele já faz essa separação lá da gramática política do Brasil, é um dos grandes livros aí da ciência política brasileira. Tem agências e agências. Isso. E aí tem uma outra polêmica que é o seguinte, a parte dos nossos estudos da ciência política, a parte talvez mais famosa, não teve muito interesse em buscar essas raízes do fisiologismo brasileiro, como você tem na sua tese, e focavam em dinâmicas muito de curto prazo. E aí chega-se com algumas afirmações assim, presidente fraco, centrão forte, presidente forte, centrão fraco. Por quê? Porque nos governos Fernando Henrique e Lula, que foram os dois grandes governos programáticos, que fizeram reformas importantes no Brasil, o centrão não tinha esse protagonismo, não era organizado com esse nome, não era nem mencionado. A gente ficou 20 anos com isso meio dormente ali, não que ele tinha morrido, mas estava dormindo. Reapareceu no governo Dilma. Então, até parece que a explicação depende de uma conjuntura muito fortuita, muito ao acaso. A Dilma, ou as condições da crise da venda das commodities, fez com que o Centrão renascesse. Você está dizendo, ele nem renasceu e nem nada, ele estava lá, ele continuou, ele impôs dificuldades severas para o Lula governar, impôs dificuldades para o Fernando Henrique governar, mas ele não tinha esse nome porque não era tão escancarado, e ele não se organizava com uma aliança entre partidos. Os partidos faziam a prática típica que o Centrão fazia, que o Arenão fazia, mas eles não se aglutinavam com tanta coesão como foi feito a partir da liderança do Eduardo Cunha, que queria fazer isso de forma escancarada, né? Então, eu queria que você analisasse um pouco essas análises da ciência política brasileira. Não, eu não acho que... eu acho que presidentes fracos, eles tendem realmente a ter dificuldades com o Centrão. O Centrão tende a se fortalecer com presidentes fracos, tá? Mas o que ocorreu, Domingos, é o seguinte, como esse pessoal, você sabe, tem uma discussão na ciência política, eu não tenho, vamos dizer, sem expertise para discutir, mas quando um partido está no Estado, ele se fortalece, né? Ele tende a se fortalecer. E o Centrão começa, é um negócio interessante, ali na primeira metade da década passada, o MDB começa a perder peso relativo. Aí tem a criação do PSD, então ocorre um processo assim, o MDB perde peso relativo, aumenta a fragmentação partidária no Brasil, e daí o Cunha, eu acho que ele tem uma visão ali, e acho que a própria conjuntura vai induzir isso, de uma maior articulação e coordenação entre esses partidos. Parece que quando estava o MDB, os partidos meio seguiam o MDB. Quando o PMDB começa a perder peso relativo dentro do Centrão, o número de cadeiras do MDB vai caindo. E vão surgindo outras forças, como o PSD, o PP vai crescendo, etc. Eu acho que isso acabou induzindo os partidos do Centrão a uma articulação maior, a uma coordenação maior. Eu acho que tem um elemento aí que é o crescimento do PP, mas especialmente o surgimento do PSD. Porque o PSD surge, como o próprio Kassab disse, para não ser de centro, de esquerda, nem de direita, enfim, e vai apoiar todos os governos desde sua fundação. Então, isso exige, talvez tenha sido essa visão do Cunha, ou a própria conjuntura da elite, da política brasileira, maior fragmentação e diminuição do peso relativo do MDB, vão induzir uma maior coordenação entre eles. Agora, quando você olha o MDB e o PP, que eram as duas grandes forças fisiológicas, eles estavam atuando dessa maneira no governo Fernando Henrique e no governo Lula. Tá? O que começa a partir do Eduardo Cunha é talvez uma coordenação maior, uma coesão maior entre os vários partidos do Centrão, depois com aquilo que eu discuti, muitos vão mimetizando esse comportamento, né? Muitos partidos vão mimetizando, então, mas ele sempre esteve ali. Sempre teve ali. E o Eduardo Cunha, em um período de democracia robusta, como era 2014, 2015, ele coloca a disposição de achaque ao presidente como algo muito
natural, dizendo, se você não respeitar o Congresso, você é autoritário. Então, e isso o Arthur Lira aprendeu perfeitamente, né? Então, o Congresso é federalista, nós representamos o municipalismo. Eles usam esses pretextos para achacar o governo, para chantagear o governo em nome de verbas. Lembrando que a gente já falou esse outro episódio, que você pode falar, mas os deputados também não vão fazer política pública com dinheiro? Eles vão. E como o André disse, não é importante para um município uma creche? É. Só que isso às custas de programas nacionais, né? Como um grande programa de escolarização ou de saúde. É exatamente o que eles querem fazer. Por que eles querem o Ministério da Saúde? Porque é o ministério que tem mais dinheiro e, com isso, eles pulverizam políticas nos municípios. Só que você não vai ter um programa nacional de vacinação, embora a vacinação seja outra rúbrica. Você não pode inventar... Você acaba desviando, né, a política pública, em vez de passar pelas burocracias que foram criadas para isso, né, para desenvolver esse tipo de projeto, a gente acaba desviando para o político diretamente. Desculpa, Luiz, te interrompi. Não, era isso. Eu queria fazer uma pergunta, André, que eu acho que vai em nome de muitas das pessoas que discutem o tema, né? Você acha que as emendas parlamentares do último governo Bolsonaro, elas alteraram um pouco essa lógica essa relação entre centrão e executivo de uma forma mais ou menos permanente? Ou seja, é uma herança que a gente vai ter que carregar por algum tempo? Eu acho que sim, elas fortalecem. É o maior fortalecimento do Centrão, porque eles entregou dinheiro na mão, muito dinheiro na mão, direto para os parlamentares. Isso vai ficar durante muito tempo. E é isso que vocês estavam discutindo. Agora eles vão poder, eles próprios fazem políticas públicas por critérios eminentemente eleitorais, políticos eleitorais. Claro, não pode ser também só a questão técnica, o critério técnico. Tem que ter uma articulação entre essas coisas. Mas essa força do Centrão, esse dinheiro que tem na mão deles, também significa um enfraquecimento dessa racionalidade que vocês estavam discutindo, a gente estava discutindo, ou seja, essa burocracia do governo federal dedicada a tentar fazer escolhas mais racionais, do ponto de vista da alocação dos recursos públicos, ela vai se enfraquecer. Tá? Procurem, os nossos alunos que estão vendo, o pessoal que está assistindo, notícias sobre como é gasto esse orçamento aí. Histórias assim que parecem inacreditáveis. Né? Parecem dar um livro de cômico, não fosse problemático, né? Mas então é isso, eu acho que isso é uma coisa que vai ficar muito tempo, até que se faça uma reforma política. Eu vejo muito... É mais fácil hoje, esse Congresso está aí, piorar o sistema político do que melhorar. Toda vez que fala em reforma política, eu não arrepio. Eu sou a favor de uma reforma política. Mas hoje eu não vejo condições de avanço. E já que você mencionou, então, para os ouvintes, dá para ficar atento a essa prática. Por exemplo, existem programas, programa de sustentabilidade hídrica do Nordeste. Aí você vai lá, é bacana, né? Só que isso é feito por meio da liberação de emendas pelos parlamentares para os municípios. E aí teve matéria sobre isso na imprensa. Você tem município com cisternas sendo vendidas, só distribui cisterna no lugar, elas começam a ser vendidas no município, porque está sobrando. O deputado jogou um monte lá. Em outro município você não tem cisterna. Então, os critérios não são racionais e justos do ponto de vista. Eles são políticos, puramente políticos eleitorais, né? Professor, vamos começar então com o nosso querido quadro Aconteceu em Querência, onde a ideia, na verdade, do quadro era apresentar histórias que ilustrem exemplos daquilo que foi discutido, mas não precisa ter todo esse rigor, não. Tem alguma historinha que está relacionada ao tema, que você acha que vai ser divertido para nosso início de discussão desse bloco aqui ou não? Então vamos lá, não é bem Aconteceu em Querência, então. Aconteceu em Murici, Alagoas. Olha só o que eu descobri na minha tese. Tem um quadro lá na minha tese, é assim, prefeitos eleitos de Murici, Alagoas e grau de parentesco com Renan Calheiros. Então vamos lá. Prefeito de 93 a 97, nome Olavo Calheiros, pai do Renan Calheiros. De 97 a 2005 é o Remy Calheiros, irmão. O Renan Calheiros Filho, que depois foi governador e hoje é ministro dos Transportes, foi prefeito de Murici de 2005 a 2010. Aí o Remy Calheiros, que é irmão do Renan Calheiros, volta e é prefeito de 2010 a 2015. Meu Deus. Tá? E daí o Olavo Calheiros Neto, que é filho do Olavo Calheiros, foi deputado federal, também é irmão do Renan Calheiros. Nesse caso, ele é sobrinho do Renan Calheiros. Então, algum parente do Renan Calheiros governa a cidade de Murici, em Alagoas, desde 1993.
Porque eu tenho uma parte da minha tese que eu estudo na questão do nepotismo. Meu orientador é talvez o grande especialista no assunto no Brasil, que é o Ricardo Oliveira. Um abraço para ele, um grande orientador. E daí eu estudo um pouco a questão do nepotismo. E por nepotismo, assim, é importante a pessoa fica, porque o nepotismo ele depende muito do uso do Estado para você fazer patronagem para parentes, familiares. Então, esses caras estão sempre dentro do Estado, então eles estão sempre usando as estruturas do Estado para alavancar a carreira de parentes. É uma relação de parentesco com o Estado, né? Então, é essa aqui a coisa. Entendeu? E só que tem um outro lado da história. Pode falar, professor? Isso, não, eu ia perguntar. O outro lado. Eu tenho uma história interessante da família Calheiros, que é o Renildo Calheiros. Que nome, hein? Que nome? Como é que é o nome? Renildo Calheiros. Renildo, com N? Renildo, isso. Belo nome. Ele é centroavante do Sport Recife, lá do. Né? Mas o Renildo Calheiros, ele não seguiu carreira política em Alagoas, foi presidente da UNE e seguiu a carreira política dele, vejam só, no PCdoB. Sempre foi do PCdoB. Hoje é deputado federal pelo PCdoB. Foi prefeito de Olinda, em Pernambuco, pelo PCdoB. Então tem essa coisa interessante, uma família muito forte. Mas ele participa da ceia de Natal com os irmãos ou é rompido? Mas, rapaz, isso que eu fiquei pensando. Será que dá uma... Tá todo mundo no campo lulismo, né? A turma ali é toda... Ali não tem aquela coisa de ele sim, né? Lembra do ele sim, ele não? Ele sim. Mas o Renildo é uma figura interessante, né? Os irmãos seguiram carreira em Alagoas, já com o pai, são proprietários de terra, a família muito influente, o Renan Calheiros é uma das figuras mais influentes, especialmente do Senado, e por que não dizer da política brasileira. Agora ele perdeu um pouco de espaço, né? O Senado, né? Enfim, era um feito de centro, né? Mais moderado, tal. O Senado está mais à direita, né? Muita gente reacionária lá dentro, tal. Então ele ficou um pouco... Mas é interessante o Renildo, né? Essa história dele. Então aconteceu em Murici, tá? Mas aconteceu também, comi muito churrasco, comi muita coisa lá patrocinado pelos líderes do Centrão, que tinha um mando político lá em Pitânia. A única coisa que eu me arrependo é não ter pedido um jogo de camisa de futebol antes da legislação eleitoral proibir isso. Porque já que o Centrão está aí, nós temos que tentar tirar alguma coisa deles, né? A gente teve um jogo de camisa. Antigamente podia, né? Um jogo de camisa. Cada eleição, todos os times da cidade, tudo camisetado, né? Tudo com camiseta, é uma festa. A democracia brasileira já foi mais divertida. Acho que isso vai diminuir a corrupção. É cada besteira que os caras fazem. Uma coisa que eu sinto também muita falta é daquela camisa de vereador para você ir buscar aquele churrasco no salão paroquial no domingo. Camiseta branca, aquele boné, pouquíssima inspiração, né? Sabe, aquela roupa de preguiça de domingo. Vamos ali no salão paroquial com aquela camiseta e você cumprimenta o vereador com a camiseta dele, ele fica para lá de faceiro. Tá, mas pera lá. A pergunta da maldição é a seguinte: é uma maldição que um governo de centro-esquerda tenha que fazer coalizão com partidos de direita para governar, André Zima? Porque pode ser democrático, dependendo do ângulo que se olhe. Não, é democrático, mas se o pessoal quer social-democracia, pode colocar o cavalo na chuva. Pode colocar o cavalo na chuva, não vai ter, por definição. Centro-direita não é social-democrático. Ponto. Mas é ou não é uma maldição? É uma maldição. E o problema não é esse. Às vezes o presidente quer ter uma agenda mais reformista e ele pode ter o governo destabilizado. O Jango foi assim. O do Getúlio não foi. O Getúlio teve lá a questão da chamada Mar de Lama, aquela história toda, aquele atentado à Rua Toneleiros, mas mesmo o Getúlio tinha a Petrobras, o segundo Getúlio, né? O Getúlio 51, 54, nacionalista, democrático. Então você tem isso que eu falo. A pessoa fala, vamos fazer uma social-democracia sueca. Bacana. Social-democracia sueca governou de 1930 a 1970, a Suécia, tá? E muitas das vezes, na maioria das vezes, com maioria absoluta das cadeiras. Mais de 50%. Aí é outro papo. Sim. Entendeu? Então, a rigor, o Brasil, a gente consegue, a centro-esquerda, a centro-esquerda consegue conquistar a presidência de esquerda. Mas o governo, em sentido maioria no Congresso e Ministério, não é. É um governo de composição. Então, o que eu digo é que as possibilidades de reformas sociais ficam muito limitadas. Para você construir uma social-democracia e fazer reformas sociais dentro do quadro de uma Constituição, do marco constitucional, sem mobilização, sem revolução e tal. E eu acho que
essa dificuldade de um governo social-democrata no Brasil, mais tipicamente progressista, como aconteceu em tantos lugares do mundo, se deve à própria esquerda. Mas é o seguinte, ao longo dos anos 90, na redemocratização dos anos 90, do próprio governo Lula, a ideia de que o Congresso era um curriol de picareta, embora isso fosse verdade, mas não pensar que aquilo precisasse ser reformado e que o governo, com as virtudes da sociedade civil, seria capaz de transformar o Brasil numa Suécia, né? Portanto, não fazer reforma política, achar que isso era muita tecnicalidade, coisa de advogado, né? Coisa de burocrata, que não tinha que pensar em uma reforma política, o problema pipocou no governo Dilma, né? Pessoal, agora houve uma derrota lá, a direita voltou ao poder em Portugal, mas o último governo do Antônio Costa, o Partido Socialista tinha mais de 50% das cadeiras, e o governo da Geringonça era assim, você tinha o Partido Socialista, acho que mais 3 partidos de esquerda, tá? Na coalizão. Tem governos de coalizão e governos de coalizão. Uma coisa é o governo de coalizão de partido de centro-esquerda, com 40, enfim, mais de 50% das cadeiras, mas assim, com 3 partidos de centro-esquerda, ou seja, a coalizão é formada por partidos ideologicamente mais próximos, mais coesos. Outra coisa é uma coalizão com 10, 12 partidos, com partido tudo quanto é jeito. Isso dificulta muito o consenso das ações e impõe um desgaste enorme para a presidência. Olha quanto tempo, quanto desgaste a presidência tem para resolver crise dentro do Congresso. É um negócio inacreditável. Então, assim, o que nós poderíamos ter governos de coalizões como esse, um governo de coalizão de esquerda, tá? Ou seja, 2, 3 partidos de esquerda vão ter mais de 50% das cadeiras. Se a gente considera o Centrão como um grupo de centro-direita, a gente vai ver que a centro-direita tem uma espécie de maioria permanente no Congresso Nacional. Sim, tá? sim. E aí realmente fica um pouco difícil. E vamos e venhamos, né, gente? O Brasil não tem uma direita tipo britânica. Isso não existe no Brasil. Aquela gente educada e tal. A direita é um pouco diferente aqui, né? Então, é claro que existe uma diferença entre centro-direita e extrema-direita, tá? Mas não é uma centro-direita alemã, democracia cristã, conservadora britânica. Não é. Então, esse é o problema, tá? E é interessante isso, porque o que a gente lê quando a gente lê lá o institucionalismo histórico, a gente discute, é uma coisa assim que o Estado ele cria estímulos nas pessoas, nos grupos, tá? As instituições elas vão capacitar alguns grupos vão dar menos capacidade para outros. O Estado ele tende a interferir, a causar um desequilíbrio no conflito político. E as instituições brasileiras, isso para mim é muito claro, elas acabam desequilibrando em favor do centrão o conflito político. O sistema partidário extremamente fragmentado, o governo tem que fazer aliança com eles, o sujeito pode se coligar com quem ele quiser nas eleições. Então, coliga com o PT no Nordeste, coliga com o Bolsonaro no Sudeste, coliga com os candidatos mais fortes em cada região, isso tem impacto na eleição para deputado, não são obrigados a estabelecer uma aliança nacional e por aí vai, né? Então, há uma série de coisas que você discute, mas a maldição do Brasil é essa. Você elege um governo de centro-esquerda e não tem maioria. Tá? Perfeito, André. Vamos para um quadro que eu pensei aqui, para quem não sabe, o André Zigman, professor, é de Pitanga, né? Uma pequena cidade no centro do estado, né? Fica bem no coração do estado. Bem no centro do estado, no centro do Paraná. Então, nossa luta de gostos hoje vai ser o seguinte, André. Se você fosse indicar para nós todos aqui, para os ouvintes, para a gente ganhar uma colônia de férias ali, passar o final de semana, em algumas dessas cidades você indicaria qual? Ó? Manoel Ribas, Boa Ventura de São Roque, Cândido de Abreu, Nova Tebas, Roncador, Mato Rico, Palmital ou Santa Maria do Oeste, que são todas essas cidades limítrofes de Pitanga. Mas que entorno pesado, deixa eu ver aqui. Aí a Ilha de França de Paris tem um entorno desse aí. Então, não tem. Cândido de Abreu, Nova Tebas, Roncador, caramba, eu queria saber a origem desse nome. Mato Rico, Palmital e Santa Maria do Oeste. Qual que você escolhe numa colônia de férias, André? Olha, é difícil escolher, tanto é que o presidente da Embratur, o Marcelo Freixo, não conseguiu ainda coletar todas as atrações ainda no catálogo lá, né? Mas eu acho, depois de Pitanga, que é a minha terra, eu acho que ali Cândido de Abreu, porque tem o rio Ivaí. Tá? Cândido de Abreu. O pessoal dá uma nadada ali e tal. Uhum. Mas, por exemplo, Boa Ventura é muito bonita, assim, também é uma região muito bonita, assim, de campos e tal, agricultura forte ali. Boa Ventura também é muito bonita. Mas eu ficaria com Pitanga e Cândido de Abreu por causa do rio Ivaí. Maravilha, hein? É demais, né? Interior é demais. Eu estava lá em Lins esses dias.
É demais, mas também quando eu morava lá, eu ficava cansado, né? Mas é legal demais. Um abraço para todo mundo que tá no interior ouvindo a gente aí. Professor André, muito obrigado pela fala, por tudo que você trouxe aqui. Ajudou demais a gente entender isso. Fiquei interessado, fiquei com vontade de perguntar uma série de coisas, a gente deixa para uma próxima oportunidade. Mas muito obrigado por aparecer aí com a gente. Obrigado, adorei estar aqui conversar com vocês. E quando vocês quiserem aqui chamar para discutir qualquer coisa, qualquer tema, aí já vamos escalar, que vai ter eleição municipal aí o dia que vocês quiserem ir para discutir. Né? Mas tem que ser um programa 4 horas aí de programa, tipo uma live. Noite eleitoral, entendeu? Mas obrigado aos ouvintes. O Centrão, o pessoal, deve ter aluno escutando, é um tema que precisa ser explorado ainda. Eu dei minha contribuição, mas tem muita coisa ali que precisa ser desenvolvida. Fica essa dica aí, que é um setor muito importante da política brasileira. Um abraço, obrigado. Não, só para já dizer que, como a gente vai entrar nas eleições municipais, provavelmente vocês vão ouvir o André aqui, porque além dele trabalhar isso na tese, ele também é um consumidor de estatísticas eleitorais voraz, né? Então, deixa eu agradecer, mandar um abraço. A gente vai deixar menção à tese dele nas informações do episódio. Vale a pena, porque tem vários capítulos de história do Brasil, de teoria sociológica e de ciência política, além de muitos dados empíricos também, para quem gosta desse tipo de assunto. Lembrar a todos que nós temos uma campanha de financiamento coletivo, sem a qual esse projeto não caminha. Então, para quem puder, quem gosta desse tipo de abordagem, que mistura história, sociologia, ciência política e cultura caipira, tudo isso misturado, favor entrar no apoia.se/maldita politicagem para deixar uma dinheirinha para ajudar o projeto. Além do mais, se você gostou, ajude compartilhando, comenta na mesa do boteco, manda para a família, manda para aquele seu tio que não gosta de falar de política nos almoços, mas gosta de se informar em política, manda para ele. O André já participou de outros episódios, os temas que ele participou, que a gente trata aqui, Valdemar, PPL, a herança da ditadura, porque essa é uma das heranças da ditadura, como ele mostrou, a gente tem lá a diáspora autoritária que mostra como que esses políticos foram saindo. Olha o nosso feed, talvez você possa gostar de outros episódios também. Deixar um salve, obrigado por escutar até o final e um abraço a todos. Um abraço, galera. Tchau, tchau. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.